Bem-vindos à nossa segunda parte da aula 7. E aí, para a gente recapitular, né, na nossa aula passada, a gente viu a SVD da matriz de flutuações, né, e nós vimos também que ela nos dava os modos espaciais e a reconstrução truncada dos snapshots. E aí, na sequência, né, das aulas, nessa segunda parte, nós vamos olhar um pouco mais a fundo essas propriedades dessa decomposição, né, da SVD. E o que significa essa questão da ortonormalidade dos modos no produto interno, e como que a energia ela se distribui entre esses modos. E, e aí, conhecendo esse método dos snapshots, né, a gente basicamente vai explorar um pouco mais dessa metodologia PODS, né, da decomposição ortogonal própria, e vamos ver também estratégias de soluções de problemas, visto que geralmente as nossas malhas, né, os nossos campos presentes em mecânicas dos fluidos, eles são bastante volumosos. Então, naturalmente, a gente precisa de alguma estratégia para tentar resolver isso numericamente. Mas aí, iniciando, eu já venho dizendo, né, dos modos, eles são ortonormais, né, mas não falei exatamente o que significa, muito embora muitos de vocês já tenham uma percepção do qual que é o valor desse conceito. Então, na SVD usual, as colunas de U vão satisfazer as seguintes propriedades. Então, esse UR transposto UR é igual a uma matriz identidade, né? R aqui seria o oposto dessa matriz. O que nós poderíamos colocar também em outra notação, um φi, um produto interno, né, de φi e φj seria um φi I transposto multiplicado pelo φj. Isso tudo seria igual a esse delta IJ. Então, assim, em outras palavras, né? O produto interno de um modo com ele mesmo é 1, e qualquer outro modo que não seja igual a ele mesmo, né? Que não seja um φi, seja um φi, φj, né? Qualquer outro produto diverso, ele vai ser zero. E aí nós temos esse delta que nós chamamos de delta de Kronecker. Então, esse delta de Kronecker, ele vale 1 quando esse I é igual a esse J, e vale 0 quando esses dois índices são diferentes. Então, até aqui o que a gente tem é só álgebra, né? E aqui a gente está definindo basicamente uma ortonormalidade euclidiana desses vetores. Isso aqui é um produto escalar básico, né? Então, quando a gente está falando de ortonormalidade, seria justamente isso, né? Então, na sequência, então, vejam o que esse produto interno, ele na verdade significa, né? Então, aqui eu tenho uma malha uniforme para um campo escalar, e esse campo ele aproxima uma integral espacial sobre todo esse domínio. Então, mas antes de explicar essa integral, né, para quem nunca viu uma malha, basta olhar aqui atentamente essa figura à esquerda, né? Essa malha, basicamente, é como se a gente tivesse um domínio, e aí esse domínio ele é fatiado em pequenas células. E cada pontinho azul nessas células é considerado um ponto na malha, ou seja, é um lugar onde esse campo está sendo medido. E
e naturalmente, né, uma entrada, né, um input desse nosso, desse nosso modo, né, desse vetor φ. Então, é assim que um campo contínuo vira um vetor gigante, né, nas nossas contas. Então, a gente precisa discretizar esse domínio em pequenas células e essas células são numeradas, né? Eu tenho índices. Então, por exemplo, esse aqui seria um ponto 0, 0. Então, esse ponto aqui na outra ponta depende de 0, 0. A depender de como você convenciona isso. E aí, nós temos esses pontos que são considerados pontos de medição no nosso domínio. E aí nessa malha, todas essas células, elas, como é uma malha uniforme, né, são quadradinhos aqui de tamanhos iguais, o nosso volume, já pensando numa malha tridimensional, o nosso volume ele é igual, ele é um ΔV. Então, e aí a gente tem condição de ler essa fórmula com um pouco mais de atenção, né? Então, o que a gente está dizendo aqui nessa integral, basicamente, é que esse produto interno, esse φi, φj, multiplicado por esse elemento espacial, né, que é esse volume dessa célula, ele é aproximadamente esse dV, né, esse volume discretizado, que a gente não sabe que não é infinitesimal, vezes esse produto. Né? Aqui no caso a gente já coloca numa notação mais matricial, né? Admitindo que são vetores colunas, seria um φi transposto vezes um φj. E isso é igual a esse volume discretizado, né, dessa malha que multiplica o delta de Kronecker IJ. A gente basicamente viu essa identidade logo na linha de cima. Consequência prática que nós temos em ter essa malha uniforme é que basicamente esse elemento ΔV ele é o mesmo para toda célula. Então, essa integral ela é igual ao próprio delta de Kronecker a menos dessa constante aqui, dV. Então, esse aqui é o grande ponto, né? A grande vantagem, né? Que a gente chama de uma SVD euclidiana, quando a gente está aplicando o POD, né? Quando a gente está fazendo toda essa demonstração utilizando a SVD com a finalidade de extrair esses modos, né? Quando nós adotamos essa malha uniforme, a gente tem uma SVD euclidiana, né? Ou seja, o volume dessas células é igual em todos os pontos. E aí a ortogonalidade ela consegue ser vista de uma forma muito mais genérica, né? Ou seja, né, eu consigo propor generalizações melhores quando eu adoto essa malha uniforme. Mas nem sempre adotar essa malha uniforme vai nos garantir resultados bons. E aí, seguindo, um dos problemas que podem aparecer, né, justamente quando nós temos uma malha que ela é não uniforme, ou então com volumes de controle, né, de tamanhos diferentes. Ou seja, o produto interno euclidiano, ele mesmo vai distorcer a distribuição de energia dentro dessas células, porque o nosso dV, que antes era igual para todas as células, agora não é mais. E isso provoca uma distorção na distribuição desse nosso produto interno. Então, e a gente acaba naturalmente tendo pontos mais densos, né? Que artificialmente eles trazem um peso maior ou não, a depender de como você distribui essa malha. Então, nesse caso, esse produto interno, né, que antes a gente tinha caracterizado dessa forma, né, a solução ela passa a ser uma matriz de massa M. Ela é simétrica, né, definida positiva, em que ela vai codificar o volume, ou então no caso 2D, né, ou a área,
associada a cada ponto. Então, esse produto interno, ele acaba virando esse A transposto M que multiplica B. E aí a ortonormalidade dos modos, né? Esse produto aqui, o φ transposto Mφ, já não tem uma implementação tão trivial quanto é no caso uniforme. Então, o grande aprendizado que nós temos isso é que, dependendo da malha não uniforme que você utiliza, você incorre em mais uma etapa de tratamento de dados. Então, é importante saber quando utilizar uma malha não uniforme, principalmente porque ela ela traz essa distribuição também não uniforme, né, desses modos de energia ao longo do seu domínio. E aí, pensando no nosso pod, né, é muito importante que a gente tenha um cuidado, né, porque esse volume diferente, eventualmente ele pode trazer uma interpretação energética distorcida da nossa realidade. Então é importante ter esse cuidado na hora de fazer esse tratamento. Bom, e aí, falando em energia, agora a gente vai trabalhar, né, o conceito que dá ao pod, né, o grande poder de diagnóstico que ele tem, que a gente já vem falando, mas sem definição formal, que é a energia modal, ou seja, a energia dos modos, né? Então, basicamente, tudo começa com um fato conhecido nosso, né? Dos nossos valores singulares, ordenados de forma decrescente, né? O sigma 1, sigma 2, até o nosso sigma R0, dependendo do posto dessa matriz. Então, esse é o nosso parâmetro, né, já conhecido das aulas passadas. E aí nós temos essas fórmulas que medem a importância de cada modo, né? Então, por exemplo, a fração de energia do modo J, que seria esse EJ, é o valor singular ao quadrado dividido pela soma de todos os valores singulares ao quadrado. Ou seja, é uma ponderação. Eu estou somando os quadrados e vendo o quanto daquele quadrado específico, daquele sigma, representa dentro de um todo. E aqui também a gente tem a energia acumulada. Basicamente, eu tenho os R primeiros valores singulares, né, dependendo da quantidade que você adota, né, R continua sendo o posto dessa matriz, frente a todos os valores singulares. E aí eu consigo saber, de fato, né, o quanto que a adoção dessa matriz de posto R representa em termos de porcentagem, né, frente à soma de todos os outros postos. Então aqui é basicamente uma estatística bem simples que a gente adota em cima desses valores singulares. Então, assim, lembrando, né, fazendo o nosso paralelo com a PCA, né, importante a gente lembrar aqui que há menos de um fator, né, que é 1 sobre m-1, que a gente tem lá na nossa matriz de covariância, né? Então, vocês podem perceber que a tratativa ela ainda permanece a mesma coisa, né? Nós adotamos as mesmas coisas porque, de fato, é o mesmo processo, a única diferença é a nossa interpretação. Não é tão matemática. E aí que vem o ponto. Por que nós chamamos isso de energia? Então, nós chamamos de energia basicamente por conta dessa relação. Então, assim, se a gente imaginar um campo de velocidade
em uma malha uniforme, a norma quadrática das flutuações ela é proporcional à energia cinética das flutuações. Basta a gente lembrar da equação da energia cinética, né? Meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Então, esse fator ao quadrado, ele guarda uma relação com o que nós estamos analisando aqui, que é a distorção de um espaço de um campo de velocidade, por exemplo, de um espaço ao quadrado, né? Então, por isso que a gente tem uma relação bem próxima com a energia cinética, e nós também caracterizamos, né, como modos energéticos, né, ou a energia de cada modo. E aí segue a mesma interpretação. Então, por exemplo, se eu digo que os dois primeiros modos explicam 90% de energia, é dizer basicamente que eles capturam 90% dessa norma quadrática total das flutuações dentro desse produto interno adotado. E assim, novamente, eu venho falar isso nas aulas, essa energia modal, por mais que ela seja 95% ou mais do que isso, não é sinônimo de importância física ou dinâmica, né? Porque o modo de baixa energia ele pode ser decisivo para caracterizar uma instabilidade, então uma transição, determinado evento raro. Então, tanto a SVD quanto a PCA e agora o POD, ela ordena por energia global, ela não ordena por causalidade. É muito importante a gente estar atento a isso. E aqui a gente chega numa das ideias mais elegantes que nós temos na nossa aula, né? Na mecânica dos fluidos particular, né? Aquela componente N, ela é basicamente o tamanho de cada coluna do vetor, ela costuma ser muito maior do que M, né? Então, assim, se N é gigantesco, M costuma ser um valor modesto, né? Mas sempre depende, isso aqui é uma generalização. Assim, uma das formas ingênuas, né, da gente obter os modos seria basicamente calcular os autovetores de x' transposto, que daria uma matriz n por n. E isso é inviável, porque a gente vai trabalhar com uma matriz muito, muito grande, né? Isso numericamente seria horrível. Então, o método dos snapshots, ele vai justamente contornar isso. Então, ao invés de trabalhar com esse x' transposto, nós vamos trabalhar o contrário. Nós vamos adotar essa matriz C de T, que seria o x' transposto, x' só, que vai nos dar uma matriz M por N, que talvez seja grande, mas não tão grande quanto N por N. E aí, sendo uma matriz quadrada, a gente resolve esse problema de autovalores, né? Obtém os autovetores VJ e, consequentemente, esses autovalores seriam o sigma ao quadrado. E aí aqui seria basicamente como uma multiplicação, a gente consegue recuperar esse modo φ por meio dessa equação. Essa equação do modo φ, basta só que a gente lembre daquela relação da SVD, né? Seria um x' VJ é igual a um sigma UJ. O que a gente faz, na verdade, nós temos de um lado o x' VJ é igual ao sigma U. Lembrando que os modos, basicamente, são aquela matriz U da SVD. O que eu faço é só passar esse sigma aqui dividindo para recuperar os valores desse φ. Se tiver ficado alguma dúvida, basta voltar algumas aulas ou então ver as notas de aula. Basicamente, essa equação aqui vem
do, das próprias características da SVD, que é uma generalização daquele cálculo dos autovalores e autovetores. E aí essa fórmula, ela tem uma demonstração bem simples, né? Porque vocês podem perguntar como é que eu sei, né, que esses autovalores e principalmente os autovetores, eles servem tanto para x' transposto x' quanto para x' transposto. Então, eu quero mostrar basicamente é que o x' VJ é um autovetor de x' transposto. Então, eu aplico o x' transposto no vetor x' VJ, e aí pela propriedade da associativa, eu reagrupo como x' vezes x' transposto x' que multiplica VJ. Mas o x' transposto x' é justamente a nossa matriz C. E o VJ é o autovetor com autovalor σj ao quadrado. Então isso vira esse x' xj ao quadrado VJ, que fica basicamente esse valor, porque eu consigo passar a constante para fora desse produto e aí, portanto, a gente consegue demonstrar, né, que os mesmos autovetores pertencem tanto ao grupo quanto ao outro, ou seja, a representação física ela permanece sendo a mesma. E o mais interessante aqui é mostrar o ganho, né? A gente troca um problema de 1 milhão de valores que seja, né? Às vezes com muitas e muitas entradas, né? Que sequer talvez pudessem caber dentro da memória do computador, para uma matriz mais enxuta em que eu consigo resolver esse problema computacionalmente. Então, isso é um ganho numérico. E aí a gente tem uma leitura também conceitual nesse resultado, né? Bem aqui na nota, né? A fórmula ela pode ser reescrita como um φj igual a 1 sobre σj, vezes esse somatório de VKJ, UK', né? Mostrando que o modo espacial é uma combinação linear dos próprios snapshots de flutuação, com os pesos dados pelas entradas do autovetor temporal VJ. Então, a consequência básica disso é que o pod ele nunca inventa estruturas, né? Eu simplesmente estou recombinando esses snapshots observados, encontrando uma direção ortogonal em que eu concentro a maior energia possível. Então, tudo que está sendo mostrado aqui, de alguma forma, já estava presente nos dados. E aí aqui a gente encerra, né, essa segunda parte da nossa aula 7. Então, nessa parte, a gente deu um pouco mais de profundidade ao pod, né? Vimos que os modos são ortonormais no produto interno, né, ligado à energia do escoamento, né, que a energia modal ela vai dizer o quanto cada modo carrega a dinâmica, né? Vimos também que o método dos snapshots resolve o problema por um caminho barato, né? Quando a gente opta por trabalhar com uma matriz de menos elementos. E o nosso exemplo algébrico no final, né, mostrou de uma forma simplificada, né, como que tudo se encaixa. Os dados aos modos, as amplitudes, o cálculo da energia, né, o 80%, 20%. E aí, na nossa próxima aula, né, na nossa terceira parte, a gente vai aplicar o pod num escoamento real. Então, que seria a esteira de um cilindro, né, com seus vórtices e tudo mais, e toda a sua dinâmica. E aí eu agradeço e até a próxima aula.